Ok. Então, gente, a aula de hoje, boa noite, né? Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo esse vídeo depois. A aula de hoje, ela é um complemento daquilo que a gente vem discutindo, né? Porque nesse momento eu preciso começar a pensar estrategicamente para a criação do meu projeto de orientação profissional. Quando eu estou criando uma empresa ou estou criando um novo negócio, existe dentro dessa artimanha, né, uma coisa chamada estratégia. Eu preciso ser muito estratégico para o que eu vou fazer, porque a depender do tipo de atividade e possibilidades que eu tiver para o futuro, as minhas estratégias e o meu programa podem me ajudar a concluir as minhas atividades com a melhor eficiência possível dentro das possibilidades que se apresentam para mim. Pensando mais especificamente no, no programa de orientação profissional, né, nesse mapeamento de estratégias que eu vou trazer, eu preciso recolher, antes de criar esse programa, o maior número de informações possíveis para aquilo que eu pretendo fazer e a partir daí pensar nas melhores alternativas para realizar o meu programa de orientação profissional. E aí vocês vão perceber na aula de hoje que a gente não pensa no programa de orientação profissional somente na atividade em si, ou seja, nos encontros que a gente vai ter. A gente pensa nesse programa de orientação profissional no antes, ou seja, na sua produção, na sua confecção, na construção dos encontros e da atividade, né? A gente pensa na atividade em si, também é óbvio, né? Mas no desenrolar da atividade e no depois. Até porque esse depois ele precisa estar muito bem conectado com tudo que a gente construiu, mas principalmente conectado com o ambiente que a gente vive hoje, ou melhor dizendo, com as possibilidades que o ambiente de hoje nos proporciona. E que, na verdade, também pensar no processo de amanhã, né? Ter aquela visão do futuro para saber que o meu projeto de orientação profissional ele está projetando um futuro para um indivíduo. E esse indivíduo que vai participar desse programa, ele almeja ter respostas sobre esse futuro. Só que a gente não tem como adivinhar como as coisas vão ser. E aí, já que a gente não adivinha, a gente se prepara para as possibilidades. A gente não tem como adivinhar como o futuro desse adolescente, dessa criança, desse jovem, desse adulto será. Mas a gente tem como se preparar para as possibilidades que vêm. E tem como aprender a ler o panorama social que a gente se encontra e projetar possibilidades a partir do conhecimento histórico que a gente tem. Se no passado esse conjunto de situações levou a determinadas respostas, hoje esse conjunto de possibilidades pode levar a esses caminhos. É mais ou menos assim que a gente pensa quando a gente vai construir e vai orientar uma pessoa para escolher uma profissão do futuro. E aí lembre-se que a gente está trabalhando aqui com algumas instâncias desse pensar sobre o futuro. Primeiro, com as crianças na escola, quando a gente está trabalhando com educação infantil, ensino fundamental, dando para essas crianças as primeiras perspectivas de profissão, do que é ser um profissional hoje, ou naquele momento, no passado delas. Por que no passado delas, Roberto? Que é uma coisa maluca de se pensar. Quando você está trabalhando com crianças sobre projeção de futuro, essa projeção vai ser o passado delas, porque quando elas chegarem no momento de escolha, elas vão ter que lembrar das experiências que elas tiveram, ou seja, os seus passados. E aí, quanto mais preparadas e quanto mais situações essa criança vivenciou, melhor vai ser para ela enfrentar as possibilidades que se apresentam no futuro delas. Quando eu penso no adolescente que está naquele momento da escolha, né, está ali com o momento
entregar o cartão de inscrição, de fazer a inscrição pela internet e de selecionar que cursos ele vai cursar, essa proposta desse momento visa melhorar a preparação desse adolescente para aquilo que ele vai enfrentar agora, no presente dele, né? E aí, nesse sentido, é muito importante a gente pensar, porque talvez seja o maior eixo motivador dos programas de orientação profissional. Essa escolha ela precisa ter um, um fundamento e uma perspectiva de futuro, né? Um fundamento no sentido de preparar ou de orientar o indivíduo para suas habilidades e competências, para que ele também desenvolva novas habilidades e competências que de repente ele ainda não apresenta, mas pensar no futuro nesse momento. Juntando tudo isso, mesmo assim, às vezes a gente tem indivíduos que tomaram decisões sobre suas profissões e se encontram hoje talvez frustrados. Ou como vocês falaram que agora há pouco, que eu gosto dessa ideia, né, de pensar fora da caixinha, às vezes pessoas que estão num curso e que não necessariamente se sentem felizes fazendo aquele curso na faculdade e que precisam nesse momento de reorientar a sua carreira. Então, tanto os jovens que já estão na faculdade quanto já estão no mercado de trabalho, eles precisam de uma reorientação profissional ou recolocação profissional, que é um outro nome que a gente dá. E aí a gente tem também a perspectiva, como uma das possibilidades que vocês têm no trabalho de vocês, de pensar nas pessoas que estão no fim da carreira, mas no fim da carreira perante a lei, mas não no fim das atividades produtivas, mas não no fim das atividades de criação e de desenvolvimento. E aí o que fazer e como proceder e como me preparar para esse momento em que eu não mais vou trabalhar. Não pelo menos com aquele trabalho que eu tinha antes, né? Vou me aposentar daquele trabalho e fazer outro tipo de atividade. O que fazer? Algumas pessoas, infelizmente, não se projetam para isso, não se planejam para isso. Acabam criando para si e para a sua família que rodeia problemas assim, grandes porque a ociosidade traz para o indivíduo dificuldades que ele achava que não teria. E aí a gente vê pessoas realmente bem depressivas, às vezes, quando precisam se aposentar, às vezes adiando a aposentadoria, porque aquilo ali não é algo interessante e prazeroso para elas. Então é sobre isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? As intervenções estratégicas. O profissional que realizará uma intervenção psicológica como um processo de orientação profissional deve dispor de estratégias respaldada em técnicas e habilidades necessárias e condizentes com o tipo de serviço que objetiva prestar. Então, quando eu peço para vocês descreverem um público-alvo, é porque nesse momento vocês estão dando ali as informações necessárias para que vocês possam juntar as estratégias e possam se munir das técnicas necessárias para trabalhar com esse público específico. Porque esses 4 públicos que eu falei para vocês, crianças, adolescentes, adultos jovens e idosos, essas 4 instâncias elas vão pedir atuações eminentemente diferenciadas. Eu não estou falando aqui da abordagem, eu estou falando aqui da forma de pensar sobre esses indivíduos, porque eles estão em momentos diferentes da vida. Pensem que, por exemplo, uma outra instância, né, da psicologia, que é o consultório, que é a clínica, é, eu não vou atender um adulto da mesma forma que eu atendo uma criança. Eu não vou acompanhar um processo de desenvolvimento de um adolescente da mesma forma que eu acompanho o desenvolvimento das relações de um adulto, né? São pessoas, são seres humanos, mas que eu preciso, na verdade, entender que as particularidades do desenvolvimento daquele indivíduo fazem toda a diferença na forma como eu vou aplicar as minhas atividades. Eu não estou julgando as pessoas aqui pelas suas questões que envolvem um,
que envolvem características pessoais, que envolvem uma personalidade distinta. Eu estou analisando aqui características do desenvolvimento do indivíduo que eu preciso prestar atenção. Porque essa parte da individualidade, ela também se faz presente, seja no trabalho em grupo, seja no trabalho individual. E elas vão aparecer fortemente nos dois trabalhos, tanto na orientação profissional para grupos, quanto na orientação profissional para indivíduos sozinhos em clínica. O exercício dessa intervenção não é simplesmente uma oferta de informação, não sendo uma atividade mecânica. A gente não vai simplesmente pegar uma técnica, pegar um jogo, um teste e aplicar. Isso seria muito fácil, né? A internet está cheia de testes vocacionais, de faça aqui, descubra qual a sua profissão, que profissão você deve ter. A internet está cheia, né? Se isso fosse eficiente da forma como teoricamente se diz ser, né? Uma coisa aplicada mecanicamente que dá respostas baseadas em seleções que você faz de imagens de figuras, que fosse só isso, desculpa, a gente não precisaria ter uma disciplina só para falar sobre isso. A gente não precisaria nem ter uma área dentro da psicologia que falasse só sobre isso. Teria um estudioso, um tecnólogo, alguém que soubesse criar tecnologias para intervir sobre a escolha profissional, criava alguns instrumentos, a pessoa executava o instrumento e acabou. Mas existe um material humano aí que precisa se preparar para aplicar essa atividade. Esse material humano são vocês, que precisam estar atentos para esse processo. Estar nesse processo exige do orientador uma postura de comprometimento com a direção e com os resultados da intervenção. Quem tem que se preocupar com o que vai acontecer com o indivíduo somos nós. Porque tudo que a gente vai aplicar nesse programa de orientação profissional, nós somos os responsáveis pelos resultados dessa intervenção que vamos fazer. Então a gente tem que se comprometer com a possibilidade dessa existência. A gente tem que se comprometer com a possibilidade da vivência que se apresenta para a gente, né? Então, na trajetória de busca de satisfação e sentido para a sua vida, os clientes que procuram orientação profissional necessitam de um alto grau de autoconhecimento para traduzir suas experiências significativas em escolhas de carreira. E aí, eu quero pegar de volta mais uma outra fala que a gente teve hoje, né, que eu achei extremamente pertinente, né? Que às vezes as pessoas não sabem nem que precisam disso. Às vezes as pessoas não sabem nem que estão precisando de orientação profissional. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Agora, precisamos tomar muito cuidado ao levar verdades para as vidas das pessoas. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo agora. Precisamos tomar cuidado ao levar verdades para as vidas das pessoas. Nós estamos numa posição em que ser um psicólogo, ser um profissional que está trabalhando com pessoas, requer uma responsabilidade muito grande. Porque este indivíduo te procura, foi atrás do seu trabalho, foi atrás dessa atividade, porque ele não sabe quem ele é. Essa menina que vai lá no seu programa de orientação profissional, ela não tem a mínima noção das potencialidades dela. Aquele indivíduo que foi levado pelos pais para o seu consultório, ele nem sempre sabe das potencialidades que ele tem, muito menos das construções que ele vai precisar fazer internamente para entender esse mundo que se apresenta para ele. E a responsabilidade de falar sobre isso, de trazer isso para os indivíduos, é nossa. A responsabilidade de ser a pessoa que constrói
a, a, as ferramentas que as pessoas vão utilizar para tomar decisões somos nós. Então, assim, a gente vai instrumentalizar o outro a pensar sobre si, a se conhecer, conhecer suas habilidades, conhecer suas competências, entender a sua personalidade, entender a forma como se relaciona com o grupo e, a partir disso, pensar em possibilidades de desenvolvimento e de trabalho. A gente vai precisar ensinar essas pessoas a olhar para frente, a analisar o ambiente que as rodeiam e pensar mais adiante. A gente vai. E para isso a gente também precisa pensar assim, precisa ver isso. Para isso a gente precisa também se modelar, se modificar, né? Então, assim, é mister, ou seja, é importantíssimo que a gente entenda que quando a gente vai escolher o que a gente vai ser no futuro, a gente precisa ter um alto grau de autoconhecimento. A sensação de que está sempre faltando alguma coisa, ela precisa deixar de existir. É óbvio que a gente precisa pensar no indivíduo que ele busca o equilíbrio, né? Que a gente está sempre se desequilibrando, as coisas na vida da gente estão sempre colocando a gente aqui ou aqui, né? Mas a nossa busca é por esse equilíbrio, por estar bem, bem no plano de vista material, bem no plano de vista psicossocial. E aí é essa união é que dá o bem-estar da gente, bem-estar físico-mental, né? Antes de eu passar, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Pessoal, Professor? pode falar. Eu ia comentar, só afirmando isso que o senhor falou sobre essa questão do autoconhecimento, né? Que eu, estudando sobre o assunto, eu refleti sobre isso, que esse processo de dúvida da pessoa em relação à profissão vem justamente um dos motivos é essa falta de conhecimento, né? Que o indivíduo tem. Sim. E por não ter esse autoconhecimento, ele acaba tendo muitas dúvidas também em relação à escolha profissional. Aí por isso que é importante o autoconhecimento para ajudar, né, no processo de escolha. Sim, sim, sim. Concordo com você. É... Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu lembro, às vezes, de quando eu falo sobre isso, né, sobre autoconhecimento, de um livro que ficou famoso. Eu quis trazer aqui, mas eu não estava conseguindo. E como a gente está gravando a aula, tem a coisa do direito de imagem, essa coisa toda, eu não sei como lidar com essas coisas, então preferi evitar qualquer problema, né? Se a gente tivesse sala de aula é mais fácil você mostrar esse tipo de coisa. Mas não sei se vocês chegaram a ler, chegaram a ver sobre um livro chamado A Parte que Te Falta, né? Alguém conhece esse livro? Já ouviu falar? Ninguém? O livro fez um sucesso estrondoso e vocês não viram esse livro? Gente do Nunca ouvi céu. falar. A parte que lhe falta, nossa senhora, procurem, anotem aí. Né? Se vocês já tiverem no computador, já dá um Eu já Google, ouvi dá uma falar, olhada. professor, sobre esse Ah, que ótimo. livro. Alguém salvou. A parte que falta é um livro que, assim, que chamou muita atenção por ser um livro que, por trazer uma polêmica. O professor encontrou a parte que faltava fazer isso. Quem encontrou? Você encontrou a parte que faltava? Ah, Sim. foi verdade, entendi. Eu que encontrei aqui a parte que faltava. Então, o que acontece? Esse é um livro que fala de um círculo que ele é cortado como se fosse um pedaço de pizza,
né? E ele fica assim, né? Rodando e andando nos lugares, procurando a parte que falta para completar o espaço que está faltando nele, né? A gente nasce, a gente vem para o mundo, né? E as pessoas têm essa mania de dizer que a gente é obrigado a se conhecer, a casar, a ter filhos, a plantar uma árvore, né? A escrever um livro. E esquece que a gente veio para o mundo, na verdade, para ser feliz. E quem tem que ser feliz é a gente. Não é a gente com outra pessoa. É a gente. E isso não é um sentimento mesquinho, isso é um sentimento meu, pessoal, intransferível. Não tem a ver com mesquinhez, né? E o livro, a parte que falta, fala desse círculo que procura por vários lugares. Daí tem uma hora que é uma outra bolinha, tem uma hora que ele encontra um quadradinho, até que ele encontra um cone. E aí é que tem toda a polêmica do livro. Eu vou dar spoiler, viu? Assim, não tenho nem medo de dar spoiler, né? Até porque eu preciso dar o spoiler, senão eu não chego na minha ideia. E aí, essa parte que falta completa ele, deixa ele feliz, deixa ele alegre. E só que com o passar do tempo, ele começa a ficar mais uma vez melancólico, porque ele não precisa mais procurar nada. A vida chegou ao seu ápice e do seu ápice ela não teve mais nada de melhor. Então ele pega a parte que ele tinha juntado a ele mesmo, né? Fala com ela e diz assim: não preciso mais de você, porque eu não preciso de nenhuma parte. Não faltava nada em mim, né? Quando você veio e completou essa parte que me faltava, eu percebi que na verdade nunca faltou nada em mim. Eu sempre fui esse ser completo do jeito que eu sou. E às vezes as pessoas plantam na cabeça das outras pessoas que elas precisam ser, né? Vocês, meninas, já devem ter visto muito a pergunta de vai casar quando? Aí depois, quando é que vem o primeiro filho? E já tá pensando no irmãozinho, na irmãzinha, né? Mas nunca ninguém fala pra mulher assim: e aí, como é que foi o seu trabalho hoje? Porque essa é a pergunta que fazem pros maridos. Então, a perspectiva que existe no mundo é que a mulher ela só é mulher quando ela tem um filho. Para o homem, não. Se ele tiver ok, se ele não tiver ok. Mas a mulher que não tem o filho, ela não é uma mulher completa. Ela não executou a sua função de nascimento. Ou seja, falta-lhe uma parte. E uma mulher que não teve filho, ela não é uma mulher completa. Ela é uma mulher que falta alguma coisa, falta o seu eixo principal. Aquilo que a define enquanto ser humano. Ser uma mulher, na verdade. E da mesma forma, com outras tantas coisas, situações nas nossas vidas, né? É óbvio que eu não estou dizendo que os homens não têm nenhum drama, nem nossa situação tem. A gente tem sim algumas questões que envolvem a questão da masculinidade, do ser masculino, do ser másculo, essa coisa toda de provedor, de não depender de ninguém. Só que esse tipo de situação que a gente encontra no livro A Parte que Falta, que a gente encontra na vida da gente todos os dias, é um tipo de situação opressora. E aí, quando a gente produz nos indivíduos a possibilidade de se conhecer, alguém já botou o PDF do livro no grupo, ou foi? Eu vou até sair do grupo, porque eu só vim aqui para fechar, e me atrapalha um pouco. Vocês são hackers. Então, quando você produz no indivíduo a possibilidade de se conhecer, ele vai se perceber enquanto pessoa completa, enquanto pessoa que entende que tem defeitos, reconhece que tem qualidades e que entre essas duas coisas ele entende que pode ser uma pessoa que ele deseja ser. Antes disso, em geral, as pessoas têm receio e medo das pessoas que são.
de quem eles são ou de quem eles podem ser. E isso é um pouco triste, no meu ponto de vista, porque quando você não se conhece, você não sabe muito sobre você, quando você tem essa dificuldade de entender sobre você mesmo, tudo na vida é complexo, é difícil e é uma tragédia, porque nada nunca está completo. Sempre está faltando alguma coisa. A partir do momento que você enxerga o mundo de fora e percebe quem você é, nesse enxergar o mundo de fora, você continua enxergando os problemas, você continua enxergando as situações, mas você não se compadece mais com o sentido de dizer, isso não é culpa minha, eu tenho alguma coisa faltando, eu vim sem uma habilidade, sem uma coisa que me falta, então nada disso eu posso assumir como meu. Essa vida não é minha. E é isso que a gente está dando para as pessoas: controle sobre suas próprias vidas. E a gente precisa ser muito ético ao trabalhar isso, porque a gente está trabalhando com o sonho das pessoas. Se existe uma coisa mínima que você precisa ter cuidado no programa de orientação profissional, é trabalhar esse sonho. Eu não estou falando do sonho de ir para a Disney, eu estou falando do sonho de ser adulto, de ser dono do seu próprio nariz, de escolher uma profissão que te deixa feliz, que te faz acordar de manhã, né? É, em geral, a gente sempre vai dizer, né, que a orientação para a carreira implica em um relacionamento formal em que o orientador profissional ajuda um cliente ou um grupo de clientes a lidar mais efetivamente com as questões relacionadas à carreira por meio do estabelecimento de um vínculo efetivo, né, o rapport, ou seja, a ideia de que para estabelecer um processo de desenvolvimento eu preciso estabelecer confiança, e para estabelecer confiança eu preciso estabelecer vínculo, né? A avaliação do cliente em questões relacionadas à carreira, e aí assim, eu preciso conhecer o que é que ele pensa sobre carreira, o que é que esse indivíduo construiu no seu processo enquanto pensar em futuro, em um profissional para daqui a algum tempo. Do estabelecimento de metas para orientação de carreira, ou seja, além de avaliar, e depois da avaliação, eu preciso estabelecer metas. E que metas e que lugares eu quero estar em determinada situação. E que obstáculos eu vou precisar vencer. E das intervenções de modos diversos que ajudam o cliente a lidar mais efetivamente com as questões de carreira. E aí, para além da ideia do somente apresentar as carreiras, a gente precisa criar formas desse indivíduo aprender a lidar com o futuro. Eu venho falando para vocês aqui que tudo vai mudar, que antes, inclusive, de tudo que está acontecendo hoje em dia, já se projetava, socialmente falando, e através das ciências também, uma visão diferente. Já se projetava uma perspectiva diferente do futuro das nossas atuações sociais, mas do futuro também das profissões. Vai ser muito diferente daqui para frente. Muito mais pessoas vão precisar ser profissionais autônomos, trabalhar para ela mesma, fazer o seu próprio trabalho. E as que ficarem nas empresas vão ter que aprender a trabalhar em equipe, porque elas não vão fazer nunca nada sozinhas. Todo trabalho vai estar relacionado a um grupo, né? Com as mudanças constantes do cenário socioeconômico, a globalização e o avanço da tecnologia reposicionando o mundo do trabalho, a visão de um processo de orientação profissional como um único propósito de inserir o jovem em uma profissão está obsoleta, né? Antes de falar sobre isso, eu queria que alguém comentasse, né, o que é que acha dessa ideia de que uma proposta somente para dessa fala, né? Por que o autor está dizendo que uma proposta somente para orientar sobre profissão está obsoleta, está acabada? Alguém quer falar sobre isso?
Pessoal, não precisa ficar se estapeando para falar não, viu, gente? Pede licença, falar uma pessoa, depois a outra, só pedir licença ao coleguinha, não precisa ficar todo mundo gritando ao mesmo tempo. Eles não querem falar nada. Meu Deus, eu vou acabar essa aula em meia hora hoje. Então, por que o autor do texto está dizendo que todas as propostas que a gente já viu e tem visto do formato atual, que não pensam na perspectiva de futuro, está obsoleta? O que significa a palavra obsoleta? Obsoleta é algo que já está fora de uso. Ou se não está fora de uso, está sendo utilizada, mas não. Oi? Atrasada? Ultrapassado. Ultrapassada, sim, ultrapassada também. É um dos melhores termos para obsoleto. E aí, o que a gente faz, por exemplo, com o celular que está ultrapassado? A gente guarda ele na gaveta, a gente não joga, né? E a gente compra outro. Né? Mesmo que aquele Professor, celular. Oi, pode falar. desculpa, era para eu ter falado naquela hora, mas como eu estou pelo computador, meu fone do computador está com defeito, eu acabo só vindo para o celular quando tem necessidade. Pode falar. Essa questão do obsoleto tem tudo a ver com o que o senhor acabou de falar, referente a essa metamorfose das profissões. Porque o que acontece? Se uma pessoa está somente focado, vamos colocar psicologia, que é o nosso caso. Sim. Um psicólogo no futuro, e um futuro muito próximo, ele não vai só poder só propriamente ficar focado entrando em uma empresa em orientação profissional, ou somente em RH, ou somente em solução de problemas. Ele vai estar ali em todas não como é que eu posso falar? Em multifunções. Ele vai ser um pouco de tudo. Então, se ele foca, por exemplo, como a gente está aqui, eu não vou fazer, não vou focar muito nessa parte da aula de orientação, porque eu não vou para isso. Só que a pessoa esquece que, como o senhor falou, no futuro, as pessoas vão precisar estar engajadas em um pouco de tudo, ter um conhecimento em diversas áreas, mesmo que seja da psicologia. Antigamente eu podia me formar e querer só clínica, mas hoje em dia está se percebendo que não é somente isso. Geralmente uma pessoa está em clínica, está em hospitalar, está em palestras, está em escrever livros, fazer teses, e está numa abordagem muito maior hoje em dia, de tudo um pouco. Então, o ideal é que as pessoas compreendam isso, que é obsoleto focar em um só, que é desatualizado, né, que é irreal hoje em dia, na nossa atualidade, e sim focar na amplitude do que é ser psicólogo, ou na amplitude do que é determinada profissão a qual escolher. Obrigado pela contribuição, Luna. Então, assim, gente, tem uma coisa aí que eu queria complementar essa fala de Luna, que é a ideia de, tá bom, eu já entendi isso, né, mas como é que eu vou, no meu programa de orientação profissional, trazer esse indivíduo para uma perspectiva diferente, que não se apresenta dessa forma? Como é que eu vou fazer com que esse indivíduo esteja na minha no meu programa de orientação focado e voltado para a ideia de que o futuro dele tem que ser algo inimaginável e que ele não vai poder ficar parado. E aí eu penso muito nesse sentido quando às vezes o indivíduo já chega sabendo alguma profissão que quer, que não quer, e que às vezes ele não faz ideia do que ele tem que fazer para estar naquela profissão. Às vezes ele vai ter que mudar todo o estilo de vida dele, toda a forma de pensar dele, porque esse programa novo de profissão que ele está absorvendo, talvez no futuro não seja como era no momento em que ele escolheu estar naquela profissão. Então isso é um perigo muito grande, né? Quem quer falar mais alguma coisa? Não, né? E aí o livro vai dar
para a gente analisar um Eu, pouco. Sandra, Pode falar, Sandra. me baseando na fala que a colega falou, que eu não lembro o nome, Luna, o que é que eu faço então com a tese de, por exemplo, a gente tem que saber um pouco de tudo, mas tem que ser bom em uma coisa. Você não tem como você, quer dizer, na minha opinião, se eu estiver errada, me corrija. Eu acho que a gente não tem como ser bom em tudo. A gente pode saber um pouco de tudo e ser bom em uma coisa específica. Você não tem como ser bom em orientação em organizacional e ser bom na mesma relevância que você é em organizacional, você ser em clínico, em TCC, você é um bom psicólogo organizacional e você é um bom psicanalista. Entendeu? Você pode entender de psicanálise, você pode entender de TCC, mas você ser um bom profissional como um psicólogo organizacional. Eu penso nesse contexto, eu estou errada, porque essa tese de que você tem que saber ser bom em várias coisas, eu acho que não tem como. Você pode saber um pouco de tudo, mas bom mesmo você vai ser em uma coisa só. Se você focar em tudo, você não vai ter o foco de uma coisa, você não vai ser bom em uma coisa. Não tem como você ser bom em tudo. deixa eu te... Me corrija aí esse teu contexto aí. Não, na verdade, assim, se você estivesse falando de uma perspectiva baseada no processo atual, mas uma perspectiva um pouco mais antiga, de, sei lá, 10 anos atrás, você está certíssima. Tanto é que a busca das pessoas de fazer doutorado, ou seja, fazer um mestrado e um doutorado, é que elas querem ser doutoras num determinado conhecimento, ou doutoras numa determinada linha, entendeu? Contudo, Sim. vou te dar uma primeira versão das coisas que estão acontecendo. As pessoas que têm doutorado, elas estão no que a gente chama de zona negra do processo de empregabilidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que elas podem resolver o problema com maestria, elas custam muito caro para a empresa. E aí a empresa vai pensar duas vezes em contratar definitivamente um doutor ou contratar o doutor por um período curto e depois demiti-lo, porque é caro para a empresa ter um doutor. Dependendo da área, viu, gente? Estou falando aqui de uma forma geral. E aí, as pessoas que, por exemplo, hoje em dia, e eu estou falando hoje em dia, viu? Isso é uma realidade do mercado hoje em dia. A gente chama de zona cinza as pessoas que estão com mestrado. O que é isso? O mestrado, as pessoas com mestrado, eles têm a qualificação, apresenta qualificação, apresenta o conhecimento sobre determinadas coisas, mas elas não são tão caras quanto o doutor para a empresa. Então elas estão na zona cinza que, por enquanto a empresa tiver possibilidade de continuar pagando, elas vão manter essa pessoa no trabalho. E as outras pessoas que têm só graduação, e às vezes graduação com algum tipo de especialização de 2 anos, né, essas pessoas serão o que a gente chama de sazonais. Porque também estarão com um pouquinho mais, um pouco de empregabilidade, mas vão ter que se submeter a salários muito mais baixos do que pessoas com patentes muito mais altas que ele. Então, entendam que já existiu muito fortemente essa ideia de que você ser um doutor, você tem emprego em qualquer lugar. E as pessoas começaram a correr para fazer o doutorado, né? Você tem um mestrado, você tem emprego em qualquer lugar. As pessoas começaram a correr para fazer isso. E aí a gente começou a entrar mais ou menos no final de 2014, né, quando começou a primeira crise econômica, começou a entrar num momento econômico em que as empresas precisavam otimizar o trabalho, ou seja, entregar o produto que elas oferecem com mais presteza e com menos custos. Qual foi a solução que eles tiveram?
eu vou reduzir meu cargo de salário ao máximo que eu puder. Eu vou manter no meu quadro de emprego as pessoas que puderem me dar mais. E aí eu vou falar, por exemplo, um exemplo meu, né? Eu concorri uma vez uma vaga com uma pessoa que pela qualificação da vaga especificamente, tinha muito mais currículo que eu, né? E estávamos as duas pessoas empregadas durante um ano e a gente sabia que no final daquele um ano ia haver um outro processo seletivo interno em que a instituição só ia ficar com um dos dois funcionários. Só que aí, em termos práticos, eu apresentava habilidades e competências muito maiores para trabalhar em grupo do que essa pessoa, apresentava habilidades e competências em outras áreas para além da minha área, que eram necessárias dentro da instituição, e apresentava ainda habilidades e competências da minha área. E aí a empresa enxergou em mim uma pessoa que podia resolver outros tantos problemas em outras tantas áreas. Acabei recebendo mais do que eu recebia, acabei continuando no emprego, outra pessoa foi demitida, fazia a minha parte e aí Só comecei meu a. áudio cortou aqui. Meu Pode. áudio cortou no começo dessa sua fala aí. Eu peguei a partir da que o senhor fazia habilidade, que o senhor tinha habilidade em outras coisas, ele Então, eu tinha resolver os habilidades. problemas, então eu queria É, aprender nisso. então, eu apresentei para a empresa A outra habilidades. pessoa tinha o quê? Tinha especialização naquilo que a gente fazia. Ela tinha muito mais competência e habilidades de formação dentro da especialidade que a gente apresentava. Então, No caso, o senhor a tinha na qualificação de currículo prática, mas não dela, tinha não, formação. não, a qualificação dela era melhor que eu naquilo que a gente tinha sido contratado. Hum. Contudo, para a empresa era muito mais rentável que eu aprendesse e desenvolvesse dentro daquilo que a gente foi contratado, porque eu desempenhava bem a minha coisa, mas não desempenhava com exímia presteza, mas fazia outras coisas em outras áreas que a instituição precisava e que era necessário para a instituição. Por exemplo, ela não trabalhava em grupo, essa outra pessoa. Ela era uma pessoa que fazia muito bem o trabalho dela, mas não botasse ninguém para trabalhar junto com ela, porque ela não sabia lidar com outras pessoas. Era uma pessoa que tinha dificuldade de trabalhar em grupo, dificuldades fortíssimas de trabalhar em grupo. Ela, por exemplo, tinha limitações com relação a alguns tipos de atividade que ela não sabia fazer. Alguém tinha que preparar aquilo para que ela pudesse fazer. E eu já tinha mais autonomia. Eu mesmo preparava as minhas coisas e já levava tudo pronto. Então, para a instituição, quando ela começou a perceber durante esse decorrer do ano, né, de que havia muito mais possibilidade de ser mais barato me manter e eu poder fazer outras atividades, assumir outras atividades, do que ela ficar lá somente especialista naquilo e para a escola continuar tendo outros problemas. O que eu estou querendo dizer para vocês, dentro desses dois exemplos, é que é o seguinte: quando a gente cria um programa de orientação profissional, quando a gente está pensando agora de construir um programa para esses adolescentes, a gente precisa pensar que, para além de orientar para uma escolha profissional, a gente tem que orientar esses indivíduos para a profissão no futuro. Porque entendam que a maioria dos casos, inclusive, a atividade que você está fazendo agora vai fazer com que ele escolha um curso superior ou um curso técnico tecnológico que vai durar, no mínimo, nessa história, independente da área, no mínimo 3 anos para ele estar pronto para o mercado de trabalho naquilo que ele escolheu ser. No mínimo 3 anos, porque eu estou incluindo aí cursos tecnológicos.
E aí, como é que a sociedade vai estar no futuro daqui a 3 anos? Como é que essa sociedade, como é que o mercado de trabalho vai estar aqui daqui a 3 anos? Mas, professor, em 3 anos muda tão rápido? Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Vocês imaginavam passar 2 meses em isolamento Eu já ia social? falar isso. Em 3 anos, muita coisa pode acontecer. Principalmente agora, a gente não sabe mesmo, né? A gente não É, sabe nem como é que vai estar daqui a 2 meses. A gente então, não sabe uma a nossa coisa eu posso realidade. dizer a vocês, que foi uma fala que eu esqueci de falar na conversa anterior à aula. Independente de quando a gente voltar desse processo de agora, nós vamos sim fazer as nossas atividades práticas, certo? Então a gente vai sim fazer atividade prática tanto de estágio quanto das disciplinas. Isso tudo assim, eu não posso dar programação para vocês dizer qual é a data. Eu projeto que a gente vai começar em julho e terminar em agosto, junto com o começo do próximo semestre. Eu, Roberto, projeto dentro das minhas perspectivas do que eu tenho observado no mundo. Mas pode ser que dê uma reviravolta e isso a gente estenda um pouco mais, um pouquinho mais. Mas a gente volta, certo? A gente conversou no início, a gente não vai voltar mais, volta. A gente não volta para as aulas teóricas ainda antes do fim da unidade. A gente não volta mais. Isso eu posso garantir para vocês. Mas em julho, agosto, meados de julho e agosto, eu acho que a gente está começando a voltar a poder relaxar um pouco mais o isolamento, tá bom? E aí, a gente hoje já pode começar a projetar como é que vai ser a sociedade a partir de então. Que novas situações se criaram, né, e que agora vão fazer parte da nossa cultura, né? O fato do cuidar de si para poder cuidar do outro, vai ser muito diferente daqui para frente. Então, que novas perspectivas de trabalho vão surgir de repente para a psicologia que a gente ainda não sabe? É disso que fala o slide, né? É disso que fala quando a gente vai trabalhar um, um cenário socioeconômico globalizado, com tecnologia avançada, para esse adolescente, esse cenário é o que vai estar presente quando ele for profissional. E aí, como é que ele vai lidar com isso? E aí, dentro das nossas possibilidades de trabalho ou do pensamento sobre o nosso trabalho, a gente vai ter mais ou menos 5 níveis de atuação em atuação profissional, né? 5 níveis de possibilidade. E aí a gente vai ver onde é que o psicólogo é necessário e onde ele não é necessário. E aí eu vou dar também para vocês a orientação do que fazer, o que o psicólogo pode fazer em cada uma dessas áreas de intervenção. Então, no nível 1, que é a informação, nessa instância os trabalhos se direcionam mais para informações sobre profissões, como as feiras de profissões realizadas pelas faculdades, os folhetos impressos, os impressos como revistas e guias, né, guia de profissões, por exemplo, ou a própria internet. Esse nível de intervenção pode ajudar algumas pessoas que estão na fase de exploração vocacional, mas que não apresentam relevantes conflitos para tomar decisões. Então, esse nível só da informação, ele ajudaria, sei lá, uns 40 a 50% das pessoas, de uma forma geral, que estão com dúvidas sobre escolher a profissão. Às vezes, o simples convívio e bate-papo nessas feiras de profissão que a gente vê por aí, que as faculdades às vezes fazem, que as escolas às vezes fazem, elas têm esse intuito de tirar as últimas dúvidas desse indivíduo que quer saber como é que é o curso, como é que é o mercado de trabalho depois do curso, como é que funciona. O texto vai dizer que não há necessidade da presença do profissional qualificado, no caso, o psicólogo. E aí eu digo a vocês, uma feira de profissões feita também por um profissional psicólogo, ela vai ter uma possibilidade maior
de chegar ao outro, né? Nós temos uma capacidade de organizar eventos, de pensar em eventos de forma muito mais ampla e muito mais multidisciplinar, que pode fazer com que esse evento tenha atividades e situações que engajem muito mais o indivíduo. Então, não é necessário que haja um profissional para essa atividade, não, porque teoricamente são os cursos ou as profissões montando seus estandes e as pessoas vão debater nesses estandes para conhecer um pouco mais sobre essas profissões. Mas imagina tendo um trabalho de um psicólogo ali para que essas atividades sejam um pouco mais imersivas, né? Para que elas sejam um pouco mais diferenciadas. Esse é um nível de atuação. No nível 2, né? A gente vai ter as práticas auto-administradas. Não há necessidade de presença pessoal qualificada, no caso psicólogo. Por quê? Porque nessas práticas o indivíduo ele mesmo vai procurar as informações, ele mesmo vai atrás. Então, desculpa, bati no microfone. Ele mesmo vai nas feiras por conta própria, né? Vai procurar saber onde tem, vai lá, ele vai pegar as revistas, ele vai na internet, ele vai estudar sozinho, ele vai procurar essas atividades. Então, geralmente são para pessoas que têm um poder de síntese e decisão pessoal muito mais amplo do que a maioria das pessoas. E aí, o que vai acabar acontecendo é que essa pessoa vai ter um, uma forma e um formato diferenciado na escolha. Então, por isso que a gente vai atuar muito pouco nesse segundo nível, né? O terceiro nível são dos modos de tratamento alternativo. Aqui encontramos atividades de intervenção como os workshops, cursos breves, grupos de trabalho, os quais podem fazer parte da condução desse processo profissionais de diferentes áreas: psicólogos, educadores, administradores, pessoas que trabalham com recursos humanos, mas ainda estamos atingindo uma fase exploratória do processo, ou seja, as pessoas que estão nesse momento de exploração e não apresentam conflitos quanto ao processo de escolha se beneficiarão. Para os demais, não será muito produtivo. Ou seja, para quem serve as palestras, os cursos sobre determinadas profissões? Para geralmente as pessoas que não estão muito confusas. Por quê? Porque a essas pessoas, aquelas informações vão acrescentar naquilo que elas já sabem e vão potencializar o processo de escolha, né? Para as pessoas que ainda não sabem, vai ser muito pior às vezes, porque vai aumentar muito mais a dúvida. E agora, né? Eu já estava em dúvida sobre essa e essa, mas eu gostei muito da apresentação daquele cara, ele foi muito bom. Eu gostei muito da profissão que ele trouxe. E aí, agora, o que eu escolho, né? Pode ocorrer na participação indireta do psicólogo no serviço ou talvez também na reflexão com o indivíduo. No nível 4, consulta psicológica de grupos. Aí é aquele processo muito mais clássico que a gente conhece, né? Nesse nível de intervenção, correlacionamos as atividades a um processo terapêutico. Essas atividades são desenvolvidas em pequenos grupos com o objetivo de realizar um aconselhamento utilizando para isso ferramentas específicas da atuação terapêutica do psicólogo. Os testes, no caso, os testes, né? Alguns testes são de uso exclusivo da gente. E aí, por mais que outras pessoas possam fazer e realizar atividade de orientação profissional, que não é uma atividade somente do psicólogo, isso precisa ficar bem claro para vocês. A gente é a única classe que pode utilizar os testes, né, que são validados pelo PEPSIC, né, que é um grupo do, do Conselho Federal de Psicologia que está aí para analisar essas ferramentas, né? E aí é óbvio que a presença do psicólogo aí é imprescindível, né, nessa atividade. O 5, por sua vez, é a consulta psicológica individual. A intervenção nesse nível também envolve práticas técnicas metodológicas na área específica da psicologia, como a aplicação e interpretação de testes, como o outro, e assume a configuração da consulta psicológica que denominamos de atendimento psicológico breve.
como é que é feito isso? Na verdade, quando o programa ele é individual, né, a orientação profissional é individual, mesmo assim você senta e estabelece com o adolescente, o jovem, o adulto, não importa, quantos encontros terá, como é que vai ser os encontros, né? Quando começa, quando termina, quais são as possibilidades que o psicólogo pode dar em cada uma das semanas, né? Ele vai primeiro fazer um levantamento do indivíduo, os processos que ele deseja, e a partir daí readaptar os programas que ele já conhece, e é imprescindível a presença do psicólogo responsável pela condução do processo. Gente, teve algum desses níveis que vocês não entenderam, que vocês querem que eu volte? Pessoal, eu vou fechar só um pouquinho a câmera aqui, viu, gente? 2 segundos. Oi, professor. Não, Mas podem perguntar. Não teve nenhuma dúvida. Ficou bem claro? eu só fiquei com uma dúvida em relação à orientação profissional, que o senhor disse que não é feita só por psicólogos. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre isso. Então, seria leviano da minha parte dizer que é uma atividade que somente psicólogos podem fazer, né? Eu até preciso dar uma olhada com mais propriedade. Tá aí uma coisa que, do jeito que você me perguntou, me fez pensar se existe uma demanda. Porque é o seguinte, a psicoterapia é sim uma atividade somente do profissional psicólogo. E aí, assim, A única atividade que é exclusiva do psicólogo é a elaboração de documentos e aplicação de teste psicológico. Estou errada? Não, errada não tá não. Por isso que eu tô dando uma olhada aqui, porque é o seguinte, os testes psicológicos, eles são de uso exclusivo da gente. A psicoterapia também é de uso exclusivo do psicólogo, certo? E aí, nesse sentido, é importante que a gente se coloque muito mais tranquilo. Eu estou procurando aqui uma coisa, uma informação, mas vai demorar e eu vou atrapalhar a aula da gente. Eu vou procurar essa informação Mas com mais aí, precisão. professor, no caso da psicoterapia, se eu estou errada, me corrija, até porque eu preciso saber. Qualquer outro profissional fazendo uma especialização, sendo formado em qualquer outro curso superior e fazendo uma especialização em psicoterapia, ele pode fazer psicoterapia, e no caso ele Então, não seria um psicólogo. não, vamos lá. É só o termo e o nome. Aí, o que esse outro profissional seria um terapeuta. Ele não pode ser um psicoterapeuta. É diferente. Aí tem um quezinho aí a mais, aí diferenciado. Essa é a única diferença. Quando eu falei psicoterapia, foi bem de propósito mesmo, porque, por exemplo, você pode fazer uma especialização em analítica, em análise de comportamento freudiana, sei lá, freudiana não, em psicanálise, e você ser um analista. Não precisa ser psicólogo para isso. A psicoterapia é de uso exclusivo da gente. Os testes psicológicos são de uso exclusivo da gente e os laudos, mas esses são laudos específicos, esses são laudos psicológicos, laudo, relatório de consulta, essas coisas que tem a ver com a atividade da gente, só a gente pode fazer. O que eu estou em dúvida agora é que é o seguinte, porque que acontece? A orientação profissional, por que qualquer um indivíduo pode fazer? Porque quando você faz ou estabelece um programa que não envolve nenhuma dessas atividades específicas, mesmo assim, você pode fazer um programa de orientação profissional para o indivíduo pensar e escolher sobre sua carreira. Então, assim, aplicar dinâmicas de grupo, aplicar técnicas que envolvem o autoconhecimento, outros profissionais podem fazer. A entrevista, por exemplo, que é uma das técnicas que a gente vai ver daqui a pouco,
qualquer profissional pode fazer se ele souber fazer. A diferença vai estar na habilidade do indivíduo em reconhecer as falas do outro e que a gente consiga trabalhar isso de forma mais categórica. E uma outra diferença importantíssima é a responsabilidade sobre o trabalhar desse indivíduo, né? No sentido do autoconhecimento, de técnicas que possam mexer com alguma estrutura interna do indivíduo e essa pessoa não consiga lidar bem com aquilo ali. Precisa tomar muito cuidado, né, com essas técnicas. Eu acho assim, que é uma atividade muito perigosa, no certo sentido, a depender de como se processam as atividades referentes a ela. Contudo, nem os próprios psicólogos estão livres de cometer erros. A diferença é que a gente pode responder pelo conselho de ética, né? Outras pessoas não. Tá bom? Mas eu vou procurar isso com mais propriedade. E aí vem a dúvida da aula de hoje, né? O que devemos levar em consideração para o planejamento da estratégia de intervenção? Quem se habilita? A responder a Não pergunta. entendi, professor. Responder essa pergunta aí. O que devemos levar em consideração para o planejamento da estratégia de intervenção? Quais são os itens que tem que estar presente quando a gente for construir e planejar uma intervenção nesse sentido? Não, eu dei spoiler. Fiquei Quem quer sem falar? entender direito. Intervenção em que sentido, professor? Intervenção em orientação profissional. Professor, Oi, pode falar. eu acredito que o mais importante seria, como futuros psicólogos, adequar as normas do CRP, não? Isso faz parte de qualquer atividade da gente. Então, Faz não sei. parte. Não é que tá errado. Faz Uma parte. das, se eu estiver errada, eu já sei que o senhor vai corrigir, não vou nem pedir. Ter empatia com o outro, para poder que a É gente importante. possa conseguir interagir, chegar às suas emoções. Isso é importante. Isso é importante. Mais alguém quer falar? Procurar sempre um olhar mais amplo, além. Sim. E o mais imprescindível é buscar e estar sempre em busca de conhecimento e se reinventando, inovando nesse contexto. Porque o mundo, como o mundo, né, está sempre em constante movimento, né, em mudanças constantes, então a gente também, a maneira de trabalhar também vai mudando. Tem Isso que é ir importante. inovando para poder adequar, se adaptar ao momento, estar Uhum. sempre informado dos acontecimentos. E como o senhor falou na aula passada, né, escutar, né? Por A escuta exemplo, é muito escutar o importante. público, né? Escutar os público-alvo, escutar jovens, escutar adolescentes, escutar idosos, adultos, sempre escutar, saber, procurar saber o que as pessoas estão querendo, o que estão buscando, o que as pessoas estão pensando. Uhum. Esses 10 passos que vocês estão vendo aí agora, esses 10 passos que estão sendo apresentados para vocês agora, são os 10 passos que, de um certo ponto de vista, você vai precisar responder para criar um programa de orientação profissional, né? São 10 passos que você vai precisar seguir, e se você seguir todos eles, no final, você vai ter um programa redondo e um programa extremamente conciso, né? E aí, assim, é importante a gente estabelecer que essas são orientações. Isso não é um modelo fechado. Inclusive, se você tratar os 10 passos aqui, esses 10 aspectos, como processos de orientação para você construir o seu modelo de programa de orientação profissional,
Você não vai estar estabelecendo uma regra, algo rígido, mas você vai estar analisando possibilidades dentro daquilo que se apresenta para você. Como, por exemplo, o número 1, definir a população-alvo e suas características. É aquilo que a gente estava discutindo antes de começar a aula gravada, né? Quando eu defino o público-alvo que eu vou trabalhar, eu tenho que buscar que características eles apresentam. E aí, assim, do jeito que ele está colocando aqui, é o jeito que a gente estava na discussão. Quando eu defino e delineio um público-alvo, eu não posso simplesmente estabelecer ele mesmo enquanto única realidade possível, né? Eu posso, primeiro, ter esse público-alvo de forma geral e depois partir para o processo em particular, que é o que vem no número 2. Mas antes de partir para o número 2, percebam que eu tenho uma pesquisa anterior que justifica a escolha e definição desse público-alvo, que é a obtenção das características que aquelas pessoas apresentam. Então, ao definir que eu vou trabalhar com adolescentes, eu tenho que entender que existe toda uma característica no processo do adolescente que está passando por esse momento que precisa ser levado em conta, né? Aí sim, depois que eu definir essas características do público-alvo, eu vou para o particular. Esse público-alvo apresenta que tipos de necessidade? Esse público-alvo, nesse momento, está apresentando que situações que eles precisam ser trabalhadas nesse programa de orientação profissional. Então, eu vou identificar quais são as necessidades do público. Por exemplo, eu posso definir um público-alvo como adolescentes e perceber que para aquele grupo é muito mais importante ter um emprego assim que ele sair do ensino médio. Então existe uma coisa muito diferente entre escolher uma profissão e ter um emprego. Então, eu preciso estar ciente disso, até porque são duas construções sociais diferentes. Tem um ponto importante aí, professor, no que o senhor falou. Para aquele público, é importante, assim que terminar o ensino médio, estar trabalhando. E tem para outros também, né, que eu vou discriminar aqui, que no lugar de importante, eles têm que estar trabalhando por uma necessidade financeira. Eles têm a necessidade de estar trabalhando. Então, assim, ó, a gente está estabelecendo aí, já identificando nesse segundo item, níveis diferentes de uma coisa que parece ser a mesma coisa. Não, mas Por eu estou exemplo, citando níveis diferentes mesmo. é isso que eu estou dizendo. Não, eu só estou reconstruindo a sua fala. Então, assim, a gente tem níveis diferentes. A gente vai ter o nível das pessoas que não fazem ideia do que vão fazer quando saírem da faculdade, das pessoas que, mesmo não fazendo ideia, querem fazer algum tipo de curso superior ou profissionalizante, né? E a gente tem nesses dois primeiros níveis que eu citei, são pessoas que não estão pensando em mercado de trabalho ainda, não para já. A partir do grupo que a gente entende que são pessoas que querem trabalhar já assim que sair do ensino médio, a gente começa a ter no quadro de orientação até pessoas que, por exemplo, eu gostaria muito de trabalhar quando eu sair da escola porque eu quero ter o meu dinheiro e cuidar da minha própria vida. Não quero que meus pais continuem me bancando e eu quero tomar minhas próprias decisões. Às vezes isso é só um capricho. A gente não tem como saber a realidade socioeconômica de cada um. Então, quantas vezes a gente já ouviu falando que na sociedade atual o filho da empregada doméstica está se formando em medicina,
né? Onde antigamente isso seria possível, que realidade isso seria possível. Hoje em dia é possível no Brasil, né? E aí, assim, todo mundo que conhece um pouco da formação em medicina sabe muito bem que é uma formação que existe que o indivíduo esteja os 2 horários na faculdade, de manhã e de tarde, geralmente. Porque é um curso muito extenuante, ele tem muita atividade para fazer, muita coisa. É a característica deste curso especificamente. Não dá para esse indivíduo trabalhar. Essa pessoa que tá cursando medicina, ele não pode trabalhar. E aí é diferente de um outro indivíduo que tem que ver uma profissão porque ele precisa trabalhar, porque senão ele não vai ter como sustentar. E aí a gente tem características diferentes nesse segundo nível que vão determinar daqui para frente como eu vou reconstruir o meu projeto. Porque aí, ao identificar as necessidades, eu vou listar os objetivos mensuráveis para atender essas necessidades, como por exemplo, né, o que é que eu posso mensurar enquanto objetivo? O que é que eu posso balizar para o indivíduo? Dar a ele informações a respeito de profissões específicas dentro da área que ele deseja. Isso eu posso mensurar. Eu posso mensurar coisas como promover atividades de reflexão. Eu estou promovendo a atividade, eu não estou dizendo a ele que a reflexão vai funcionar. Então, eu vou listando objetivos que eu posso cumprir, que eu, que eu estabeleço com o outro, mas que eu posso cumprir essa demanda que foi pensada lá na identificação do 2. E aí decidir como prestar o serviço de orientação. Se ele vai ser em grupo, se ele vai ser individual, se ele vai ser em dupla, se ele vai ser numa sala de aula, se ele vai ser no meu consultório. Então, decidir como prestar o serviço é um dos aspectos a serem avaliados. Decidir o conteúdo do programa. Uma coisa é como eu vou prestar a orientação. Outra coisa é qual é o conteúdo que vai estar presente. Até porque vai ser importante para o indivíduo que esteja pensando em emprego assim que sair do ensino médio, seja trabalhado esse tipo de reflexão sobre mercado de trabalho, desenvolvimento e emprego. É muito importante para esse indivíduo discutir sobre isso, né? Ao mesmo tempo, o jovem ele pode não ter noção nenhuma. E aí você vai ter que primeiro trabalhar habilidades e competências, vai ter que trabalhar o conhecimento pessoal dele, ou seja, são conteúdos que você vai ter que incluir no seu programa. Aí vem o 6, definir o custo do programa. Mas, Roberto, a comunidade é carente, eles não têm como pagar, não sei o quê. Eu não estou falando do momento que vocês estão fazendo agora, pelo amor de Deus, certo, gente? Estou falando depois de formado. Vocês, enquanto pessoas formadas, têm que pensar quem vai pagar os seus custos. Ah, professor, eu tenho um programa de orientação que não gasta. Não gasta de quem? Porque isso é muito difícil de fazer. Porque, assim, por menor que pareça o gasto seu com o transporte até o local, com sua alimentação, com o tempo que você gastou preparando as dinâmicas, com o material que você mesmo comprou e levou, isso é dinheiro, isso é gasto. Mas eu estou fazendo porque eu sou uma pessoa altruísta, eu estou fazendo caridade. Ok, mas existe um gasto, existe um custo. E esse custo pode te levar à falência se você não tomar cuidado. Iniciar a divulgação dos serviços. E aí, assim, esses 6 e o 7 tem muito a ver com o Conselho Federal de Psicologia. Porque você tem que tomar muito cuidado. Porque você não pode, em momento nenhum, divulgar uma atividade pelo valor. Venham fazer o curso de orientação profissional que a gente está trazendo para essa escola, que ele é de graça. Não é de graça. Né? Alguém está pagando por isso. Minimamente você. Então, venha fazer o curso. Ponto. Você está pagando o custo daquilo. Iniciar a realização completa do programa. Então, depois de ter feito, olha quantos itens são de planejamento, né?
divulguei o projeto, as pessoas compareceram e eu vou iniciar a realização completa do programa. E aí, depois da realização, eu vou sempre criar um instrumento de avaliação. É obrigatório um instrumento de avaliação. Obrigatório. Avaliei o programa e agora eu vou revisar conforme as necessidades que surgirem novas dos novos grupos. Então eu preciso avaliar para entender o que funciona, o que não funciona, o que pode e o que não pode. Não dá mais para fazer audição profissional com internet porque gasta muito dinheiro. Não dá para fazer audição profissional, sei lá, com testes porque é muito caro obter testes. Entendeu? Alguém quer falar alguma coisa antes que eu passe para a próxima etapa? Alguém quer falar? Não, né? Então vamos para frente. Tá já acabando, viu, gente? A nossa aula tá bem no finalzinho. Então, agora eu vou discutir quais são os instrumentos específicos de intervenção e orientação profissional. O primeiro que apresenta, que a gente está reapresentando, na verdade, são as técnicas de entrevista. E aqui eu vou pedir que a gente tome muito cuidado, né? Por quê? Porque a gente já falou de técnicas de entrevista antes, e a gente já falou dessa técnica de entrevista que você vai tirar do indivíduo quem ele é, o que é que ele está trazendo para cá, ou seja, uma entrevista semi-estruturada que vai trazer o indivíduo para dentro do programa. É da onde eu vou pesquisar ou pescar dele as informações necessárias, né? No avanço do processo, essa técnica pode ser utilizada de maneiras mais interpretativas, ou seja, de forma mais diretiva e estruturada. Interpretar o conteúdo e os dados coletados com o paciente desencadeia neste um processo reflexivo crítico sobre suas percepções, oportunidades e maneiras de como ele lida com sua carreira. Ou seja, no segundo momento, eu vou trabalhar nas entrevistas essa forma dele começar a lidar com o seu futuro. Essa coisa dele começar a pensar sobre ele grande, sobre ele na profissão, né? E é um processo, é uma entrevista muito da interpretação, porque você vai buscar sempre esse viés interpretativo para entender esse indivíduo. Finalizando o processo novamente, utilizamos a técnica mais diretiva de entrevista para auxiliar nosso cliente à resolução de problemas. Então, por enquanto a gente teve uma técnica muito mais subjetiva, muito mais tranquila, porque a gente estava começando a entrevista, a gente estava no momento do meio das dinâmicas, tá bom? Os testes, aí esses eu vou tomar um pouquinho de cuidado para falar, porque eu sei que vocês têm uma disciplina só para isso. E a gente vai trabalhar um ou dois testes para vocês verem como é que é a aplicação, mas vai depender muito de quais são os testes que tem já na Clínica Escola. Mas os testes podem ajudar no processo de autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal. Mas um teste psicológico é fundamentalmente uma medida objetiva e padronizada de uma amostra do comportamento humano. Ou seja, o teste ele dá uma medida ímpar sobre você. Ele não diz quem você é. Ele não pega na sua testa e bota um carimbo determinando, né? E aí essa fala é preciso a gente tomar muito cuidado, porque as pessoas às vezes colocam no teste um determinado conhecimento, determinado possibilidade de existência que não reflete o que é um teste. E a gente pode frustrar o indivíduo porque o resultado pode não ser exatamente o que ele queria ouvir. Mas a gente vai ouvir no teste a resposta que é a verdadeira. Quem é esse indivíduo? Então a gente vai ter testes de aptidão, né, testes que percebem a habilidade, a inteligência,
os inventários de interesse que vão colher inicialmente todos os interesses do indivíduo, todas as formas de ele pensar sobre si, sobre os outros. Os inventários de personalidade que vão trazer para a gente um pouco dessa pessoa que a gente está trabalhando, né? E aí vai ajudar a gente a estabelecer algumas habilidades e competências. Os inventários de valores, que tem muito a ver com o nosso desenvolvimento, com o nosso desenvolvimento das relações, o inventário de desenvolvimento de carreira, que é aquele tipo de inventário que vai ajudar o indivíduo a detectar que habilidades e competências e que situações podem ocorrer no trabalho que ele precisa renovar e mudar, né? Os jogos, com o objetivo de facilitar e deixar mais atraente a escolha profissional, os jogos permitem o acesso a informações e conhecimentos sobre as profissões, estabelecer reflexões e avaliações de interesse e auxiliar na formação de identidade ocupacional e estimular a pesquisa. Como a técnica, podem ser elaborados os adeptos de outras áreas da psicologia, como psicologia organizacional e geralmente em que geralmente são muito utilizados. Então, os jogos utilizados aqui, eles vão servir, inclusive, para você pensar sobre isso, para você simular um pouco essa realidade, né? Esse trabalho com, com o indivíduo, as suas características, os seus valores e tudo. Os jogos são bem bacanas para a gente trabalhar essas coisas. As narrativas de histórias autobiográficas, a metodologia permite que nas histórias formuladas e contadas pelo próprio sujeito transcorram o processo de identificação e projeção, ou seja, através de formulação das histórias, as preocupações e as indecisões e seus projetos de vida almejados vão sendo explicitados, o que possibilita ao indivíduo tomar consciência de seus critérios e interesses a fim de fechar suas possibilidades. Geralmente a gente vai conhecer isso como alguns testes projetivos, mesmo atividades que não necessariamente estão no processo do indivíduo, mas que são construídas por ele, e a gente resgata essas histórias como processo de intervenção e tomar decisão do indivíduo, né? E por último, os desenhos livres com histórias, que é um trabalho, um instrumento criado por Trinca, que faz com que os indivíduos eles tenham atenção difusa sobre o processo de relação e comunicação. E é importante que é um tipo de atividade específica, né? Que tem uma historinha lá meio que já montada, e o indivíduo reformula as ordens e cria uma história de começo, meio e fim. Certo? A orientação profissional configura-se em um atendimento psicológico e, como tal, deve zelar pelo processo, ao contrário da visão focada em resultado de colocar o homem certo no lugar certo. A atuação do profissional é direcionada para o desenvolvimento do seu orientando, de como ele percorre esse processo de aprendizagem de si, autoconhecimento, e das suas possibilidades e das suas limitações. Ou seja, a orientação profissional vai transcorrer com o indivíduo, né, possibilidades, e que vai dar para ele instrumento para resolver essa situação na própria vida. A gente não vai dizer por ele, a gente não vai trabalhar por ele, certo? E é isso, né, que era o tema da aula de hoje, né, que era a discussão da aula de hoje, né? Com essa aula, né, eu vou parar aqui a gravação e a gente continua conversando.